Cívica, amigos do canal Sol, servidores online. Entrevisto hoje o Maístro, servidor público, servidor que tem bastante história para compartilhar com a gente. Maístro, obrigado pela visita. Maístro está aqui na hora do almoço, correndo como sempre, né? Pessoal, hoje almoço sacrificado. Hoje é almoço sacrificado, mas Obrigado. tudo tem o seu teor e o seu conteúdo de boas tolerância e diálogos. Maravilha, obrigado, Maístro, por sacrificar o almoço para vir compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho do assunto que nós queremos abordar aqui hoje, com quem nos acompanha pelo canal Sol, servidores online, o programa Plataforma Cívica. Antes de começar a entrevista, eu quero pedir para você já deixar o seu like aí para nós, deixar o seu like para o Maístro, deixar o seu like para todos os servidores que prestigiam a Plataforma Cívica, direto da ponte, Irmãos Rebouças, o elevador panorâmico. Converso hoje então com o Maístro. Maístro, você é servidor de qual secretaria? Eu sou servidor da antiga Comutran, depois se transformou em Semutran, e em 2004 voltei para a Secretaria de Governo. Secretaria de Governo. Servidor há quantos anos? Servidor há 33 anos. 33 Que anos. legal, uma maravilha, uma vida de bons serviços prestados. Sempre. Eu acho que o que mais importa para todos nós é que a gente gosta de Piracicaba, aquela que a gente ama tanto e que a gente, de fato, tem aí todo o desprendimento para ajudar essa cidade ao seu desenvolvimento, novas ideias, novos compromissos, o bem-estar de toda a população e o crescimento nosso. Maravilha. Obrigado por tudo que fez por nós, piracicabanos, por nós, servidores públicos, e o que ainda há de fazer, né? Sabe que a missão é árdua e não acaba nunca, né? Eu acho que o mais importante é a gente estar envolvido, independente de qualquer coisa, a gente está envolvido com a nossa cidade. Eu acho que todos nós, população, todos nós, cidadãos, moradores, nativos, não nativos de Piracicaba, nós temos que sim buscar sempre estar aí valorizando nossa cidade, não só aqui dentro, como ela já é valorizada hoje a nível nacional, e que a gente tem que ter essa preocupação de construir, contribuir, entendeu? Através do diálogo, da tolerância, buscar soluções de todas as formas possíveis, de forma a analisar os dados corretamente, verificar até que ponto a gente pode avançar com os nossos projetos e nossas determinações a nível de projetos e ações dentro do município. Fala a verdade, Piracicaba é linda, é uma noiva linda e maravilhosa, né? Maestro, já nadou no rio? Desde criança. Desde criança. Legal. Desde criança. Eu acho que eu tive um grande passado na minha vida, né? Que a gente tem aí, mudamos para Vila Resende, mas estudava no Industrial. E você ia atravessando a ponte. quando dava a oportunidade, estávamos nós lá fazendo a nossa passada, nadar no regatas, no trampolim que tinha ali no regatas. Qual a sua idade? Muito pouco. Você pegou a época do trampolim? Peguei. Qual a sua idade? Hoje eu estou com 61 anos, né? Já com um avançar, como que a gente diz assim, já mais tolerante, mais conversador, já não mais de forma... Mais sábio, né? Mais sábio. Uma sabedoria natural que só vem com a idade, né? Com a experiência de vida. Isso, mais tolerante mesmo, né? Mais confiável nas coisas, naquilo que a gente tem condições de contribuir para Piracicaba, para a nossa família. Eu acho que é isso que importa. Legal, parabéns. Mas 32 anos de bons serviços prestados à municipalidade, à comunidade piracicabana. Fala para mim, qual, nesse período, o que mais marcou na sua vida laboral junto ao serviço público? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer por esse caminhar dentro do setor público. Eu me sinto muito honrado de ter vestido a camisa em momentos difíceis, momentos também de boas bonanças, né, no setor público. Por quê? Porque tudo isso
deu para contribuir de forma, buscar de uma forma a contribuir para o nosso município. Então, esse trabalho que a gente desenvolveu ao longo do tempo, entrando como pesquisador lá em 1984 e chegando ao teto máximo de secretário, né, presidente do Instituto de Previdência, é muito importante. Eu acho que é isso. Aquilo que você recebe, você tem que buscar uma forma tal, até voluntária, de devolver isso para a população de Piracicaba. Por quê? Porque nós estamos dentro de um contexto, dentro de um conjunto, né, agregativo, de que aonde você pode fazer, dedicar um pouco do seu tempo, além do que você já tem no serviço público, para tentar fazer e construir coisas boas para Piracicaba. Que legal. O cidadão. É uma carreira exemplar que você conseguiu as devidas promoções. Parabéns, eu não tenho dúvida que você merece e que Piracicaba só veio a ganhar com esses reconhecimentos que você teve no aspecto profissional. Eu sou servidor público há 22 anos, sou guarda civil e eu me lembro de você quando eu tirava serviço lá no TCI, né? E você estava indo para o prédio, passando. E uma coisa que me marcava naquela época foi que quando você chegava no terminal, você ia cumprimentando servidor por servidor ali, os amarelinhos. Amarelinho naquela época eram os monitores, hoje a expressão amarelinho se tornou para identificar o agente de trânsito, né? Mas na nossa época eram os orientadores do TCI. E o bacana de tudo isso que eu estou comentando contigo é que eu tive a oportunidade aqui de entrevistar uma ex-servidora que esteve sobre a sua chefia direta, a Cida, a loira, a Aparecida. E comentando com a Cida, ela contou um pouquinho da história dela, os anos de serviço público, como que era, como que é. E ela fala com muito saudosismo da época da Semutran, na época que os agentes, os monitores eram servidores, né? E ela passou, acho que deve ter passado por 2, 3 secretários, não me recordo ao certo com exatidão, mas uma coisa que me marcou muito, até não me recordo o número de secretários que ela serviu, né? Até porque o que me marcou foi uma outra coisa que ela comentou. Eu perguntei de todos os secretários da Semutran, qual foi o melhor? Eu não quis ser indelicado de perguntar o pior, né? Não é o foco da plataforma cívica. A plataforma cívica tem como objetivo valorizar, prestigiar, motivar e registrar a ação de quem verdadeiramente trabalha por Piracicaba, que são os bons servidores. E ela falou o seu nome. Ela falou, olha, o melhor secretário, na visão dela, que nós tivemos, foi o Maestro. Ela fez enormes elogios, né? Daí fica a dica, se quiser conhecer um pouquinho das boas impressões do seu legado junto à Semutran, aqui mesmo no canal tem um vídeo aqui eu conversando com a Cida, que hoje está no SEMADES. Eu acho que muito me honra, né? Eu tentei fazer nessa passagem a administração daquela época, onde a gente, pra você ter uma ideia, nós não tínhamos hoje toda essa tecnologia, a gente tinha que fazer tudo, levantar informações no interior dos veículos, fazer estatística, montar uma planilha que até então a gente não era tinha. Lápis e régua, né? Lápis e régua, era lápis e terra e aquelas maquininhas de somar e você tinha... E assim, eu acho que tudo isso é um avanço, é um avançar, eu acho que isso é importante. E sempre agradecer. Eu acho que eu tive boas amizades dentro do funcionalismo público, boas amizades na vida particular, desde criança, mesmo de um bairro pobre que a gente veio. A minha mãe, histórias que a gente tinha, que ela contava para a gente, os puxões de orelha que eu tive do meu pai, do meu avô, que isso são marcantes para a gente. A havaianoterapia, são né? São marcantes. Nunca tente... se você entrar pela porta da frente da casa de alguém, saia pela porta da frente. Não busca antagonismo, não. Tenta buscar o diálogo democraticamente. E é assim que a gente fez. Eu acho que isso é importante. Eu acho que não é um maestro, eu acho que é todo um coletivo ali, é toda uma comunidade, todo um pessoal envolvido
pelo espírito de tentar fazer com que todo esse projeto que a gente tinha lá de 1986, ele viesse à tona. Eu falo, tem muita gente que nem nascido era. Veja bem, eu converso com muita gente, olha, sabe os terminais de ônibus, como eles começaram a surgir, essa ideia, foi em 1986. Tem muita gente que nem sabe o que é isso. E é bom que a história, é bom as pessoas buscar através da história o conhecimento das coisas. Se você não tiver esses dados, né, se você não tiver essas informações, automaticamente você se perde, porque você não tem um referencial. E a gente vê tantas lutas da humanidade, muitas vezes, tantas falhas de discussão, de levar para um lado que não tem por que ser levado, tá certo? Temos mais é que conviver, saber conviver. A gente não vive numa ilha, a gente faz parte de todo um conjunto da sociedade, de todo um conjunto de uma cidade. Então, nesses aspectos é que a gente tem que buscar sempre aí transitar, né, pelo bom diálogo. Oh, legal, parabéns, parabéns. Isso aí só demonstra o ser humano, o homem íntegro e de caráter que você é. Fico muito contente. Maestro, diferente dos demais programas aqui na Plataforma Cívica, ao seu tempo, a sua visita aqui hoje, né? Mas esse nosso bate-papo tem como dois objetivos. Um é esse mesmo, marcar a sua presença aqui no Plataforma Cívica, e nós estamos convidando todos os presidentes do IPASP, e outra vitória para nós servidores, em especial para você na sua carreira, você ter chegado lá, parabéns. E nós estamos convidando todos os presidentes, do Sérgio Ferreira ao Cacá, para vir aqui contar um pouquinho, fazer um registro do IPASP, o que é o IPASP, contar um pouquinho para nós. Então a nossa produção, ela selecionou 4 perguntas que eu estou fazendo a todos esses presidentes e ao presidente atual. E depois nós vamos juntar as 4 respostas num compêndio e lançar uma espécie de documentário sobre a importância histórica do IPASP, né? Você foi muito feliz quando você falou sobre a pesquisa, sobre o registro, e esse é um dos nossos objetivos, fazer esse registro falado, virtual, escrito, para que as futuras gerações possam entender. Eu confesso para você que eu mesmo acreditava que o projeto dos terminais era um projeto da administração de 89. E fico feliz em saber que já era algo que já vinha sido trabalhado desde 86. Então, esse é um dos objetivos nossos. E eu quero fazer um parênteses aqui, se você puder voltar numa outra data, comentar essa questão. É uma novidade e uma novidade que me alegra, saber do projeto de 86. Então, podendo, eu gostaria que você viesse. Fica o convite para retornar. Na verdade, desde 86, com esse grupo de pesquisa ali, são 12 de pesquisa que foi contratado, nós fizemos todo um levantamento. Tinha algumas coisas arrazoadas, porque até tinha aquela intenção de 1981, 82, colocar o trólebus na cidade, né? Lá vem da administração anterior. E aí essa foi do João, né? Em cima desse, do João, que legal. Em cima desse pré-trabalho que a gente tinha, do Caio Tabajara de Lima, e a gente acabou verificando o que tinha mais de avançado naquele momento. E o que estava se tendo de avançado naquele momento, de avanços nessa área de transporte, é a situação de Curitiba, dos corredores de ônibus, assim sucessivamente. E nós sempre buscamos ali, né, dentro dessa perspectiva, desses estudos que a gente tinha, depois de fazer todo o levantamento, por mais de 84 a 86, então 2 anos de levantamento. Então, a partir desses levantamentos, linha a linha, encerrante cobrador, hoje é tudo automático. Aquilo lá antigamente era tudo na mão, era tudo escrito em planilha, transferido do relatório do cobrador para uma planilha para depois somar, e a gente já foi acabando fazendo. E tivemos uma grande sorte mesmo. Neste período, a gente teve uma grande possibilidade, uma grande sorte
de que lá em 88, depois que a gente fez todos esses estudos, como a gente não tinha recurso, o recurso do poder público sempre muitas vezes é mais difícil, mas a gente conseguiu via a Poli, né, a Politécnica de São Paulo, junto ao professor Hugo Pedro Antônio, o Orlando Strambi, Walter Colombini, que eles trouxeram de um resultado tecnológico deles, de recurso, né, trazer para a gente um computador naquela época. A garotada de hoje acho que não consegue imaginar. 89, 90, trouxe um computador para a gente, era um monstro de computador, era um dinheiro que ele tinha de pesquisa lá e acabou a Piracicaba pelo desenvolvimento que a gente estava sendo feito aqui na mão, né? Eles trouxeram até para aprender também com a gente como que a gente estava fazendo. E aí são muitos resultados bons mesmo. E aí saiu o terminal. Em 1992, né? E depois veio o terminal do Vila Sônia. Mas é tudo dentro de uma perspectiva de projeto que a gente já tinha traçado lá, naquele mapinha que a gente ia lá na Secretaria de Planejamento, né? Com Valdir Esguineiro, né? Valdir, Pedrinho, Cali, Breda, todos amigos da gente. E fazia aquelas plantinhas, porque era tudo na caneta, né? E fazia as plantinhas e marcava lá pra gente. Mas assim, isso é gratificante. Era azul e vermelha, né? Muito gratificante. Era aquelas canetas tinteiro, né? Que fazem mapa e tal. Hoje não, hoje você vai lá e tira um mapa tranquilo. E, eu fico no aguardo, então, uma nova visita. Vamos conversar. Para a gente abordar esse assunto que me agrada muito. Estamos à disposição. Me agrada muito. Obrigado por já passar essa luz no fim do túnel aí, que é uma novidade para mim. Aguarda que o maestro retorna com o outro lado do TCI, o lado que acredito que pouca gente conhece, né? As verdadeiras origens do sistema integrado. Municipal de integração municipal. Mas eu tenho aquelas 4 perguntas aqui. Vamos lá. Antes de fazer uma pergunta, eu queria que você definisse o IPASP para o cidadão comum, cidadão de bem, não servidor que nos acompanha, para as famílias de servidores ou até para os novos servidores. Para você, o que é o IPASP? Olha, o IPASP é a mesma coisa que a gente tem hoje na Previdência Nacional. A única diferença é que a gente contribui para um regime de previdência nosso particular, tá certo? Ou seja, é o RPPS, né? Regime próprio de previdência, né? E esse regime que a gente faz, em vez da contribuição do município, do servidor, ir para o governo federal e depois o governo federal pagar as nossas aposentadorias de pensão, esse dinheiro é feito, toda essa movimentação, né, toda essa arrecadação é feita dentro do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba. Maravilha. Primeira pergunta que nós estamos passando a todos os presidentes, né? Ex-presidentes, com a implantação do RPPS, qual a sua análise em relação ao IPASP passar a pagar as aposentadorias dos servidores que se encontravam nessa situação antes da promulgação da Lei Complementar 219/2009, sem o aporte financeiro da administração municipal? Bom, essa é uma luta que a gente tem que voltar na história também, né? De todos os que nos antecederam, aqueles que foram contratados bem antes lá, que nem meu tio foi contratado em 1950 e assim por diante, e 60. Nós fomos contratados em 84, 85, depois 90, assim por diante. Então, o que era? Antes, quando foi criado o Instituto, lá em 1968, era uma forma de você dar uma garantia para os servidores que estavam trabalhando naquela época, tá certo? Que quando chegasse a sua vida laboral terminada, né, ele passaria a receber, né, de algum lugar, porque não contribuía para o INSS. Tá? Uma parte contribuía, outra parte não contribuía. Então, nesse aspecto, a gente só tem a agradecer, o pessoal tem que deixar claro que 1968 é um marco importante para nós, servidores públicos, né? E foi uma luta também, uma conquista do pessoal daquela época de 68, para quê? Porque eles tivessem uma aposentadoria e uma pensão.
né? Para garantir a vida posterior da nossa vida laboral. Quanto à questão do regime nosso, a gente tem que deixar claro que a partir de 1988, né, a Constituição Federal, ela fala que os municípios, as cidades, né, terão que fazer os seus regimes único de previdência social, né? Aí depois vem o artigo 201 da Constituição e assim sucessivamente. Olha, se a gente for verificar, a Constituição é de 88, tá? Aí nós tivemos uma emenda 20 em 1998. Então, de 98 a 88 são 10 anos, tá? E nós só conseguimos, né, vir a implantar efetivamente para todos os servidores que foram contratados estatutariamente, né, o regime próprio de previdência em 2008, porque até então a gente tinha o quê? Nós tínhamos os servidores, né, que contribuíam lá atrás com 8%, né, e esses 8% dos servidores que estavam na ativa, e que era bastante, não era pouco não, né, nós éramos todos jovens, né, para você ter uma ideia, todos os servidores, por exemplo, nós tínhamos na casa de quase 3.000 e poucos servidores, 2.800 a 3.200 servidores. Nós tínhamos 347 pensionistas, estou falando, né? E tínhamos apenas 800 funcionários aposentados naquele momento que a gente fez uma regressão. Porém, a partir das emendas constitucionais da Constituição, né, e da transferência de muitos funcionários CLTistas para estatutário, que isso ocorreu, né, talvez os servidores mais antigos vão se lembrar disso, né? Depois nós tivemos uma situação complicadíssima que ocorreu de 92, 93 até 95, que a gente não sabia mais se a gente era estatutário, se a gente era CLTista, tá certo? Porque não houve nem contribuição. Eu estou falando 94, né? E aí você também tem a URV, você tem toda uma mudança econômica nesse país, de estabilização, né? Então, fora isso, nós viemos num processo de hiperinflação, né? Tem muita gente, se você perguntar hoje para uma pessoa que nasceu aí na casa de 98, 2000, não vai saber o que é hiperinflação, mas a gente chegou a ter 60% ao mês, né? A gente não sabia se comprava para estocar ou se não comprava para estocar. Mas, enfim, né, eu acho que tudo isso ele é um avançar, eles são dados históricos que a gente tem que levar em mente, né, e quando você for, talvez, levar ele para uma situação de gestão pública, você tem que observar ele, sim, até para você não correr em erro do passado, né? Isso é o que vale a pena no setor público, é você estar ali mexendo com a situação e não tentando incorrer, tudo modifica. Nada é estático, a cidade não para, a cidade não é estática, nós não estamos estáticos, a gente está sempre crescendo, sempre querendo conhecer, tá certo? E a mesma coisa é a cidade. Porém, o que a gente vê então nessa questão do regime próprio é que nós conseguimos, né, 98 a 1988, da promulgação da Constituição, tá certo? Até 2008, né, o que a gente tinha? A gente não tinha, a gente só estava o seguinte, nós contribuímos para pagar pensões, né? Os 8% que a gente tinha, tá? Nós contribuímos com 8%. O ente não contribuía, os entes não contribuíam porque o que eles faziam? Eles pagavam as aposentadorias. Insisto novamente, nós tínhamos um batalhão de gente trabalhando, tá certo? Todos jovens, né? E queriam um dia aposentar. Porém, esse fundo de reserva não ficou na nossa mão, ficava na mão do quê? Dos entes municipais, prefeitura, né? SEMAI e Câmara Municipal,
que eles que faziam pagavam as aposentadorias. O recurso aí, se você tem, é que nem eu falei, você tem 3 mil funcionários, né? 3.200 funcionários, mas você tem uma quantidade menor recebendo as suas aposentadorias, por isso que é o caráter solidário que a gente tem, é um caráter solidário. Nós temos que sim saber que a contribuição nossa é solidária, ou seja, eu contribuo hoje para amanhã outros virem, tá certo? A hora que eu estiver aposentado, eles vêm, contribuem e assim sucessivamente. Só que não dava para a gente ter isso em mente em 2008, por causa de todos os processos que a gente teve, tá certo? Ao longo desse período dentro do setor público, né, com a questão da previdência do funcionário público. E aí, o que a gente tem? Veja bem, se você tem uma massa, né, que não foi criado um fundo, né, para trás, né, quando ela se aposenta, ela não vai ter esse fundo. Inclusive, esse é o tema da segunda pergunta, que é, com a segregação de massa e sem um plano de pagamento das contribuições patronais dos servidores aposentados antes de 2009 e que colocariam o Instituto de Previdência em situação deficitária, você acredita que foi a melhor escolha fazer essa absorção por parte do IPASP? Olha, veja bem, o que a gente vai verificar em toda a trajetória da Previdência que a gente tem, não só de Piracicaba, mas a nível nacional, você pode perceber que de tempos em tempos, tá certo? Você acaba tendo que fazer alguns ajustes nessa questão, por a tábua de vida útil que a gente tem, menos gente morrendo e assim sucessivamente. Viu? O que nós temos que tomar sempre por base, né? Que a gente tem que tomar sempre por base. Nós, quando estivemos à frente do Instituto em 2008, nós tínhamos que resolver uma determinada situação em pelo menos um ano de vigência. Entrei em fevereiro de 2008 e em junho de 2008, né, depois de fazer diversas avaliações de dados atuariais, de levantamentos que a gente fez com a contratação desses 2 grandes períodos que a gente tem no setor público, um é 1986, que teve um grande concurso, né? Depois a gente teve outro em 90, alguma coisa nesse sentido, que foi transferido muita gente que era estatutário, de seletista para estatutário, tá certo? Ele contribuía para o INSS, né? Aí nós temos uma pane de 93 a 94, que é uma pane assim, não se contribuiu nem para o INSS nem para o Instituto, né? Aí em 96... Houve a recolha? Então, do servidor? Então, na verdade, a recolha do servidor sempre teve que ter, porque pagava os pensionistas, entendeu? A única fonte que a gente tinha essa era a fonte marcada, e que era constitucional, ou seja, nós como servidores pagávamos 8%, tá certo? E esses 8% pagava as pensões do pessoal, mas a gente tinha um exército muito grande de pessoas na ativa. Em 96 vem novamente uma outra situação, um novo concurso que passou mais pessoas para estatutário, porém, veja bem, nós estamos falando aqui, nós estamos tentando voltar aqui no tempo, né? 80, 88, 96, para chegarmos em 2008, para chegar em 2020 agora. Sim, até para entender esse contexto histórico. É longo, é uma matemática muito delicada. E nós tínhamos diversos problemas, os nossos antecessores sabem disso, nossos presidentes, antecessores, amigos e colegas que nos antecedeu, sabe qual foi a luta deles para tentar fazer o regime próprio do servidor público, que hoje ainda não é regime próprio. Nós temos uma massa de funcionários contratados pelo regime seletista, tá certo? Os estatutários são aqueles que prestaram concurso por estatuto, sim, mas uma boa massa ainda está no regime seletista. Então, continuando nessa linha de raciocínio, o que nós tínhamos? Nós tínhamos diversos apontamentos do Tribunal de Contas no município do Estado de São Paulo,
com a questão do IPASP, nós tínhamos diversos apontamentos do Ministério da Previdência que cobrava o município e nós estávamos já próximo a perder o certificado de regularidade previdenciária, e aí não havia condições de repasse mais para o município de verbas federais e estaduais. O que nós fizemos? Nós fizemos toda essa compilação de dados e levamos, né, tratamos em conjunto com a administração anterior. Eu me lembro, acho que foi mais de 12 reuniões que a gente teve com o sindicato, com associações, nesse período de fevereiro a junho, até a gente apresentar esse projeto em conjunto com a administração, para que a gente tentasse chegar num denominador comum. É lógico que todos nós queríamos um fundo de previdência de 35 anos para todos os funcionários, todos. Quem que não gostaria disso? Sem sombra de dúvida. Só não sei se nesse momento a prefeitura também não estaria devendo para esse fundo, tá? Ou seja, estaria devendo. Porque quando a gente fez o cálculo lá em 2008, era um orçamento do município que a prefeitura teria que pôr, tá certo? Dentro do Instituto de Previdência. Por que isso? Vamos deixar claro aqui, porque senão todo mundo vai falar assim, então é um déficit. Hoje a prefeitura passa o Instituto tem um déficit. Não, o Instituto não tem um déficit. O Instituto tem um repasse da administração que lá atrás, outrora, quando a gente tinha um exército de pessoas trabalhando e quando a gente tinha... Mas esse é o tema da quarta pergunta, eu vou só voltar um pouquinho para a terceira, porque é interessante, é o tema da quarta pergunta, mas vamos voltar e ir para a terceira pergunta. A terceira pergunta, quanto ao artigo da lei complementar em que trata a falta de recursos do IPASP como déficit financeiro e que só em caso de real déficit o ente deve repassar os recursos. De que forma isso contribui para a saúde financeira do fundo de repasse? Bom, eu não sei se você está falando da emenda atual 103, é isso ou não? Ou a emenda anterior? Atual, a 103 que foi agora aprovado para 14%, é isso? Não, isso, exato. Esse que estava em discussão na Câmara agora esses dias atrás, é a emenda do governo federal. É que nem eu falei, a Previdência é assim, você tenta fazer o máximo possível para que ali na frente a gente não tenha dissabor e não tenha que voltar a nova discussão sobre Previdência, sobre aumentar a alíquota, o repasse e assim por diante. Eu vejo o seguinte, eu analisei muito bem, né, antes de chegar a um modelo, né, que foi proposto em 2008, eu analisei muito os atuariais anteriores a 2008. Também olhei, né, todas as contratações que a gente teve, 80, 85, 86, né, e 90, e assim sucessivamente. Essa massa, a gente tem que olhar essa massa, porque a gente não faz parte não é só meu. Senão eu pegava minha contribuição, ia para o mercado aí, minha contribuição particular, botava numa poupança e deixava na poupança, a hora que chegasse lá na frente, eu ia ter o resultado que eu tinha. Só que não é isso que é feito no sistema previdenciário do Brasil, ou seja, o nosso também no RPPS nosso, no regime próprio. O que nós temos então? Então, se você falar o seguinte hoje, por exemplo, existe um déficit, né? Existe um repasse. Tá? Se você pegar a massa de 2004 para frente, né? O fundo de reserva, que quando a gente criou em 2008, junto com todo esse estudo, junto com a administração, conversando, dialogamos demais, dialogamos com o sindicato, porque a gente teve que aumentar de 10 para 11, né? Não foi feito assim, aumenta e baixa, não foi, a gente conversou, a gente dialogou, a gente levou as propostas, levou sim, nós não fizemos um estudo, nós fizemos 5 estudos. Desses a gente, isso aqui é bom para o servidor, certo? Isso aqui é bom para a administração. Isso aqui é mais médio para a administração, mas é ruim para o servidor. Então, a gente levou esses estudos. A gente não... Nessa última gestão nossa, né, agora como presidente do Conselho do IPASP,
de 2017 e agora, a gente saiu agora 2020, nós fizemos novamente um estudo. Foi feito por uma contribuição, tá certo? Por colegas da gente dentro do conselho, né? E que fez uma dilatação. Olha, por que o regime próprio de previdência é melhor do que o regime geral de previdência? Está perto de nós. Nós precisamos entender, nós, funcionários públicos, nós, cidadão, precisamos entender. O setor público tem que ser acompanhado. Tá? A sua contribuição do servidor público tem que ser acompanhada. Por que ela tem que ser acompanhada? Porque é o seu futuro. É lá na frente que, se você não tiver esses recursos para a sua aposentadoria, vai acontecer o que está acontecendo agora. Dizer que o IPASP é deficitário, tá certo? Dizer que a prefeitura tem que colocar esses recursos lá. Mas e outrora? Outrora, ela apenas passava os 8% do servidor para pagar pensões. E os 16 dela, onde estava? Para pagar uma parte, tá certo? Dos aposentados, que era na casa de 800. Hoje nós estamos chegando na casa de mil e poucos aposentados. O fundo de reserva nada mais é que, se a gente tivesse feito isso aqui lá em 1980, se a gente tivesse feito lá em 1988, tá certo? No ato da Constituição, se o governo da época chegasse, não, a Constituição está publicada, tá certo? Nós temos essa massa de servidores que são estatutários, tá certo? A partir de hoje, de 88, publicada a Constituição, no outro dia, ou uma semana depois, ou 6 meses depois, que nem foi feito agora, essa emenda constitucional que saiu agora dos 14%, que saiu no comecinho de novembro, é isso? E agora já está publicado no ajuste de 11% para 14%, tá certo? O que nós teríamos feito? Se a gente tivesse pego na época, tá certo? Lá atrás, verdadeiramente, né? Pego nesta época e feito assim, depois de 6 meses, olha, aqui está o fundo deste pessoal, tá certo? Que foram contratados até antes de 88, tá certo? Ó, isso aqui é a parte patronal, 16%, isso aqui são os 8% de vocês, e PASP está aqui, e nós não teríamos gerado toda essa situação. Mas a quarta pergunta fala bem isso. Em sua opinião, seria viável o município criar uma lei municipal reconhecendo a dívida com a Previdência do RPPS e assim criar um plano de pagamento mensal, acabando com a visão deficitária e passando a entender que o IPASP tem um passivo previdenciário a ser recebido mensal e não um déficit orçamentário? Eu acho que todo o diálogo, todo o processo, se ele vier embasado em informações, em números, transparente, eu acho que eu vi alguma coisa disso aí esses dias atrás, até na discussão lá, não pode ter segregação de massa, porque o caráter é contributivo. O caráter é contributivo, sim, e solidário, sem sombra de dúvida. O que não dá para você pegar é uma massa nova que vinha vindo neste momento de 2004 para frente, tá certo? Levar essa massa para 1980. Ela vai chegar aqui em 2040, vai faltar dinheiro novamente. O que nós temos que fazer e deixar muito bem resolvido, conversado, buscar esses dados, buscar essas informações. E senão é o seguinte, se for apenas para pegar os 180 milhões ou 160 milhões, eu estava dando uma olhada no cálculo que a gente fez, era para estar em 170, 180 milhões, de uma massa do pessoal contratado. Você que é contratado em 2004, tá? Hoje, para pagar vocês, tem um recurso na casa de 160 milhões de reais dentro do Instituto, administrado por nós. Portanto, vocês têm que acompanhar, porque é ele que vai pagar a sua aposentadoria lá na frente. Nós que somos anteriores, né, a 2004, nós contribuímos. Nenhum momento, nenhum funcionário deixou de contribuir. Nenhum. Sim. Assim, eu fico até triste muitas vezes quando o pessoal fala assim, mas o servidor público ele é beneficiado com isso. Não é, a gente não tem fundo de garantia.
A gente não tem esse tipo de coisa, nós não temos 8%. Olha, se você somar, tá certo? Os 22% mais 8%, 8,33%, tá certo? Que a administração tem que pagar, né, para o seletista, tá certo? Para o seletista. Então, o que que é? É 30, tá certo? 22 mais 8 é 30 alguma coisa que ela está pondo, tá certo? Para esses servidores. Enquanto no nosso caso, ela coloca 22. 22. Que gera uma economia para o município. E né? lá atrás ainda, tá certo? Nós colocávamos 8 e a gente não sabia, tá certo? Qual era o valor que eles colocaram, porque a folha de pagamento, pessoal, era feito na administração, tá certo? Da prefeitura e finanças, no SEMAI a mesma coisa e na Câmara a mesma coisa. Tá? Era um repasse que a prefeitura fazia, só que tinha contribuição, tá certo? A parte nossa ia, não sei se na totalidade ia para o Instituto pagar as pensões, tá certo? E a outra parte, que era a parte patronal, será que era gasto os 16%? É uma incógnita, dá 8%, tá certo? 8% você estaria capitalizando e assim sucessivamente. O fundo, quando foi verificado em 2008, né, dos 5, eu não estou falando que a gente fez um plano, e levou um plano. Nós fizemos um plano para tentar um fundo de reserva de 35 anos para todos os servidores. Nós fizemos um outro cálculo, né, que era apenas em benefício de uma massa, que é um pouquinho maior, chegando a 99, tá certo? E o outro que a gente fez é o seguinte: olha, administração, isso aqui, né, estamos olhando todos os mapas atuariais, estamos verificando que há a possibilidade de você estar fazendo uma segregação. Não misturando, não tendo, por exemplo, nós temos uma projeção de, vamos lá, 2004, né, 2004 a 2080, né, 2004 a 2080, num aporte de recursos, todo mundo vindo em 2004, você vai começar a aposentadoria, vamos deixar claro, sem usar a perda que você tem no caminho. Vai ocorrer, uma morte vai ocorrer, isso não tem como, né? Mas é 0,001% dos trabalhadores que estariam contribuindo para o fundo que vem, e já ocorreu esses casos que não têm ocorrido agora. E nesse aspecto, o que a gente tem? Você tem que olhar esses números, não tem jeito de você chegar e falar assim, não dá para olhar esses números. Então, hoje, o que a gente tem? Nós temos um repasse. É um repasse. O que é esse repasse, pessoal? É assim, lá atrás nós contribuímos, tá certo? O pessoal contratado até dezembro de 2003, nós contribuímos, né? Pagamos as pensões do pessoal, porque era só 8%, depois a gente passou para 10% em 98, se eu não me engano, e depois a gente em 2008 passou para 11%. Costurar um fundo de 35 anos, num momento que você não tem ainda essa base alicerçada de previdência, nós precisávamos alicerçar as bases. Hoje as bases estão dadas, né? Se você pegar na 219 e pegar nas 227, na Lei Complementar 219 e Lei Complementar 227, você vai verificar que, né, foi bem feito, né? O que é? A massa que vem numa situação já quase finalizando o seu processo laboral, tá certo? Ela ficou, por quê? Porque ela não teve um fundo lá de trás. Eu volto a insistir. Na sua opinião, o que levou várias, tanto de partido A como de partido B? O interessante é que tanto o A como o B tiveram a mesma conduta. Mas, na sua opinião, o que levou as administrações anteriores
a contratar pelos dois regimes? Não, veja bem, é porque você não tinha ainda, e mesmo no atual momento, né, você não tinha essa projeção, né? Mas havia o norte, né? Em 2008, ela se torna um pouco mais clara. Em 96, em 98, com as emendas constitucionais que vêm depois, ela te dá mais um caminho, entendeu? Ela se coloca mais um caminho. O que a gente não tinha até antes. Eu volto a falar para vocês, muitos amigos nossos, que já não está mais junto com a gente, que é da época lá de 1960, se aposentaram, desculpa, e lutaram para construir o Instituto em 68, eles não sabiam se iam ter aposentadoria, se iam ter pensão para suas parceiras, porque não tinha nada que dizia, tá certo? Aqueles que eram do regime CLTista iam para o INSS e acabou, tá certo? Aqueles que não eram estatutário e tal, mas eles não sabiam o que ia ocorrer com a vida deles. E a mesma situação ocorreu em 98, eu acho que com o presidente que me antecedeu, depois em 2000 com o outro presidente, e até chegar em mim, porque nós levamos de 88, eu estou falando para vocês, de 88, tá certo? Não me importa a administração, me importa que nós temos que ter clareza que houve um hiato, houve uma falha, né, de condução, né? Talvez pelo momento, hiperinflação, eu volto a assistir. É complexo, você tem que analisar situações a situações, tá? Situações a situações. Por que a gente tem que analisar? Porque a gente teve momentos muito sérios, tá certo? De 84, 85 até 94, né? Com a estabilização da moeda. Então, o município mesmo não tinha todo esse aparato de controle eu me lembro até, vou voltar aqui, chegava em janeiro, o pessoal ali do pessoal administrativo da nossa secretaria não via a hora de pegar o talão de requisição, tá certo? Para ir buscar caneta, para ir fazer compra, Viu? Hoje não existe mais, hoje é tudo automático. Né? A partir do momento que a administração está lançando uma compra, tá certo? Que você entrar lá, se você tiver acesso, você tem essa informação. É muito difícil, é uma transformação muito grande. Eu estou falando para vocês que nós conseguimos, através do Instituto Tecnológico de Pesquisa, um computador, tá certo? Para a gente fazer estudos da gente. Então, e o que ocorre então? Então, não dá para a gente chegar pura e simplesmente e falar assim, ó, hoje vamos fazer um projeto tal. Nós vamos fazer um projeto para pegar o saldo que está aqui do pessoal de 2004, tá certo? E levar ele para trás, né? Vamos levar ele para trás? Ou vamos fazer o seguinte, não, então tá bom, a gente vai fazer o seguinte, o saldo de 2004 ele se mantém, tá certo? Para pagar lá em 2050 esse pessoal que está, e esse outro fundo que será estudado e criado seria um fundo complementar a esse de 2004. Você teria essa reserva de dinheiro, tá certo? Veja bem. Por quê? Porque senão é o seguinte, eu vou voltar aqui àquela historinha que a gente tem lá do tempo da Paulicéia. Eu sou nascido na Paulicéia, um bairro aqui de Piracicaba, a qual me sinto muito valorizado com isso, né? Porque era um bairro mais da periferia lá em 1960. Mas graças a Deus a gente teve oportunidade de... A área urbana acabava ali, né? Isso, acabava lá. Da Paulicéia em diante, na Paulicéia em diante ali, era a zona rural. Isso, então a gente tem assim, eu me sinto muito feliz, sabe, por ter estudado no SESI 164, no Melo Cotrim, no Industrial, sabe, não tem problema na Universidade Metodista de Piracicaba, mas assim, porque teve sempre a valorização dos meus avós, do meu pai, tá certo? Da minha mãe, falando, olha, nunca tente maltratar os outros, tente fazer o melhor possível para os outros, tente fazer o melhor possível para o seu ambiente, para a sua sociedade, para a sua vida. Então foi isso que a gente tentou. Então, fazer um fundo
que você pega esse valor que está aí, tá certo? Que é a reserva desse pessoal que vem, são 922. São 922 funcionários, tá? Olha, 922 funcionários, você tem um fundo de reserva para esse pessoal que ainda, eu acho que deve ter 2 ou 3 que se aposentaram, vai começar a aposentar lá por 2036, 2000 e alguma coisa assim, eu não estou com a 903 até 2004. 2004 para frente. Nós estamos entre os 903. Eu já estou saindo, eu já saí. Não, você tem 3 anos ainda. Então, eu tenho muita lenha para queimar ainda. Todo o pessoal, por exemplo, todo o pessoal que foi contratado de 2004 para frente está nesse fundo, tá certo? Esse é o garantidor de vocês lá na frente. Nós não temos garantia. Nós, de 2003, de dezembro de 2003 para trás, a nossa garantia é os últimos que estão aí trabalhando, tá certo? Porque nós já contribuímos. Ninguém pode esquecer, ninguém pode pagar da memória da gente que nós contribuímos. Mensalmente, né? Porque senão começa a aparecer aí para a sociedade piracicabana, né? Para todo o povo de Piracicaba, mais uma vez, setor público, né? Funcionário público, né? Não contribui, bem tem lá seus altos salários, salário integral, viu? A emenda constitucional que nós tivemos em 2013, a emenda constitucional de 2013, eu não sei se é 41, 42, ela já vem retificando essa questão da totalidade. Né? Ninguém fala isso. Né? O 94, a emenda constitucional 20, o Fernando Henrique Cardoso, na época, ele criou uma base. Qual era a base? 53 anos de idade, tanto tempo de contribuição, aí vem outros governos depois dele, passa para 60 anos e assim por diante. Então, não é bem assim. E nós sempre estivemos no jogo jogando. Sempre estivemos no jogo jogando. Sim. Nunca a gente falou assim, deixamos de contribuir. Pelo contrário, toda vez no contra-cheque nosso, era descontado os 8, depois os 10 e depois os 11%. E agora? E agora, os 14%, porque alegam que a emenda 103 de 2019, ela se estende para todos os municípios, para todos se não formar, se tiver déficit, né? Se tiver déficit e tal. É preciso ter estudo atuarial, é preciso saber, de fato, né, quanto se contribuía lá atrás, quanto de fato era a folha de pagamento. Né? É preciso chegar a uma situação de gestão administrativa, né, de forma a incorrer diversos erros que ocorrem. Olha, tem uma lei que foi aprovada em 2019 agora, me desculpa o lapso de memória, mas assim, foi criado um departamento. Não sou contra, eu não sou contra, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra o funcionário, nada contra alguém almejar a melhor situação, tá certo? Eu só acho injusto, por exemplo, você ter que contribuir 35 anos, tá certo? Ou 1/10, né? 1/10 para a incorporação de alguma coisa, né? Ou 15 anos para você trabalhar, para você poder se aposentar, que era a regra anterior, e você pega, por exemplo, cria uma situação, né, que em 48 meses, se a pessoa estiver naquele cargo, ele se aposenta com aquele valor. Espera aí, onde está o dinheiro? Quem vai pôr esse dinheiro? Né? É a mesma coisa se você hoje, vamos pegar assim, por exemplo, olha, no regime geral, aquele que não trabalhou, nunca trabalhou na vida, acho que já passou isso, mas vamos voltar lá atrás no regime geral. O regime geral, quando ele foi instituído lá em 88, pegou uma parte do produtor rural, tá certo? Uma parte do produtor rural, né? E trouxe para dentro do Instituto. Só que a legislação federal, ela dizia o seguinte, que esse pessoal era para ser aportado num outro recurso, não do INSS. E aí o que fizeram? Apenas jogaram tudo para dentro do INSS. Então, agora você pega toda uma massa, tá certo? Leva, e quem paga? Quem vai pagar? Se você
tem todo mundo certinho, contribuindo, indo e tal, e ali na frente você, solidariamente, né? Nunca alguém tentando atacar de forma errada essa situação, essa composição de valor, que é uma composição de valor para o seu futuro. Então, essa contribuição que você tem, que é o benefício seu e em caso de sua morte da esposa e assim sucessivamente, não é eterno, né? Ela é nesse período. O que a gente verifica? A gente verifica que misturar uma situação, né, que vocês não teriam um dado real, tá? Enquanto a prefeitura tem que entrar se a gente misturar com esse fundo. Né? Enquanto tem que entrar? É arriscado, né? Sabe? Então... É uma roleta russa. O que eu volto a falar é assim, ó, eu volto a falar o seguinte, nós, servidores públicos municipais, eu sou muito feliz em dizer para vocês que eu vesti a camisa do serviço público e sei muitas pessoas, muitos colegas meus, hoje alguns em vida, outros já não mais em vida, o pessoal jovem que está aí até agora, eu não vejo a gente deixar a peteca cair, eu não vi isso. Quando a gente não tinha nem lápis para fazer planilha lá em 84, nem maquininha de somar, eu me lembro que um amigo nosso, né, eu só tenho gratidão a ele também, trouxe a maquininha da casa dele, porque ele era um cara de imobiliário, falou, eu sou da comunidade, vou ajudar vocês, e assim sucessivamente. Nós não tínhamos papel para comprar de bobina, para fazer conta na máquina, sabe? É todo um processo muito longo, é todo um processo que você tem que ter extremo conhecimento para você estar passando para isso. Muitas vezes nem interessa para a sociedade isso, não interessa, mas para nós interessa sim. Nós temos que mostrar isso, é a nossa história. Nós fizemos muito. Nós temos que cultivar aqui, nós temos que cultivar, né, nossos padrões culturais, aquilo que é nosso, que é de raiz, que é de Piracicaba, entendeu? E daqueles que trouxeram também as suas culturas para cá, estão aqui hoje, convivem com a gente muito bem, né? É isso que se forma uma sociedade mais transparente, mais amigável, sem grandes conflitos, né? E no caso do Instituto, você formar, por exemplo, uma outra configuração, eu acho que, não sei se atual momento teria condições, tá certo? Pela própria situação que a gente está vivendo hoje, né? A gente sabe que nós vamos viver um processo de administração pública, né? A partir do momento de 2020, da saída dessa pandemia, eu sou da ala econômica otimista, tá? Eu não sou da ala pessimista. Eu, quando lá atrás falar, nossa, mas o que você está querendo fazer aqui com o transporte coletivo? Eu estou querendo deixar a população rural que mora no município de Piracicaba ter os mesmos direitos, tá certo, que o cidadão urbano, com 5 centavos, com 10 centavos de tarifa para todo mundo. E ele continua tendo sua propriedade, seu filho vindo estudar na cidade, não largando sua pequena propriedade, e está aí a situação que a gente tem, e tantas outras coisas, com 5 centavos, com 10 centavos. Nós conseguimos fazer isso. Hoje, eu vejo o seguinte, nós vamos ter que ter muita paciência, nós vamos ter que ter muito conhecimento de gestão pública para fazer uma saída dessa pandemia que vai se instalar. Eu acho que o Brasil tem tudo para sair na frente, tem tudo para sair na frente. Nós temos as nossas bases de alicerces econômicos, elas estão preparadas. Pode ver, nós estamos numa situação muito delicada, nós não temos hiperinflação. Está se indo. O mercado produtivo nosso, o mercado agrícola, está caminhando. Nós temos tudo a possibilidade, lógico que vamos ter que fazer diversos ajustes, sem sombra de dúvida. É o momento de todo mundo se voltar para uma situação
de sociedade colaborativa. Maestro, infelizmente nosso tempo já está se esgotando. Reitero, obrigado do coração, é muito bom. Piracicaba, olha o nível dos nossos servidores. Piracicaba tem, a Prefeitura de Piracicaba tem servidores qualificados, com conhecimento de causa, e o que é nítido, com amor pelo que faz, amor e conhecimento. Maestro, obrigado. Eu acho que você tem que voltar lá antes que está em hora de almoço, né? Obrigado, meu irmão. Eu fico feliz. Volte sempre para a gente. Obrigado, Piracicaba.